Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí de Position. Vamos falar um pouquinho sobre os gráficos semanais, como fechou o nosso mercado nesta semana e se tem ou não uma oportunidade para a próxima semana. Então, sem mais delongas, já deixa o like, se inscreve aí no canal para não perder mais nenhum vídeo. Todo domingo de manhã, todo sábado de manhã sai um vídeo de Position e toda terça-feira eu tô ao vivo aqui das 9 até às 10h30 da manhã com vocês, falando sobre Day Trade na terça-feira e Position no sábado. Então, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. O que acontece? O nosso Ibovespa nessa semana, a gente teve, no dia 2 de abril, a decisão, das tarifas recíprocas dos Estados Unidos. E a gente teve aí um mercado pesando por conta, levantou-se a suspeita de uma possível recessão e também por conta de uma guerra comercial que se inicia, E a gente tem já China, retalhando essas tarifas dos Estados Unidos, e a Europa também já vem falando sobre retaliação sobre isso. Então isso é visto com maus olhos, o mercado corre de risco, e começa a ir para ativos de segurança, como ouro, renda fixa, entre outros. O que a gente teve? O nosso Ibovespa fechando aí, em queda de 3,52. Fechando não, porque ainda temos negociação, E a gente tem o quê? Uma correção. A gente tinha esse canalzinho esse pivô de alta, a gente teve a correção, na sexta-feira a gente conversou sobre este candle, que era um candle de dúvida, e agora a gente pode estar fazendo o quê? Impulso, correção, para depois dar mais uma continuação. A gente ainda tem esse canal de alta, que a gente pode ir arrumando ele aí e ver que o mercado respeite, O que acontece? A gente já veio para baixo desta região, que era uma região de suporte anteriormente, virou resistência, agora vira resistência novamente. Então a gente já perde em um ponto importante. Quando a gente pode começar a se preocupar mais? Quando perder essas linhas aqui de tendência de alta. Por quê? A gente pode ter o quê? Impulso, correção, e aí a gente pode ver o mercado fazer um pivôzão de baixa, perder sua média móvel de 200 e aí sim acelerar. A gente tem um outro ponto importante aqui de suporte. O cenário não é muito interessante, não é muito favorável, agora para a renda variável, mas ainda a gente pode ter boas oportunidades, como alguns ativos especulativos. Eu trouxe algumas ações, então fica aqui que eu vou trazer algumas ações. Vou trazer também alguns ativos que pode ser visto como proteção. Tenho o ativo na carteira, já começa a pensar em uma possível proteção nele. Então, Ibovespa tem esse candle de baixa, e bem pesado. O candle já perdeu a média móvel de 9, então dá uma complicada aí, Bom, o dólar, quando a gente olha o dólar consegue romper aquela linha de tendência de baixa do gráfico diário. Já consegue fazer esse rompimento. Tem a média móvel de 200 à frente, mas já botou uma barra hoje muito forte, com volume bem forte, acima da média. Então a gente pode ver o dólar acelerando uma movimentação de alta. E o que a gente vê, A gente consegue ver aqui 1, 2, 3 de compra numa região de suporte e logo depois, nessa semana, ele fez o quê? Um trap. Um trap. Então, na superação da máxima poderia ser compra com stop abaixo da mínima, projetando essa amplitude, tentando buscar aqui esse topo anterior do dólar, tá? Então, o dólar chama bastante atenção e é um ativo que está em destaque, é o dólar 11, O ETF de dólar. Também tem 1, 2, 3 de compra numa região de suporte e um trap também. Então aqui já estou antecipando, poderia, para a próxima semana a gente ficar atento, se romper ali os 10,85, tomar a posição com stop abaixo da mínima,
né? Bem interessante isso aí. É com alvo lá em 11,80. Bem interessante aí essa ETF de dólar, tá? Vamos falar de BIT. O BIT futuro, no semanal, ele tá dando uma lateralizada, tá se segurando, né? E quando a gente vem no gráfico diário, tá se segurando na sua média móvel de 200. Quando a gente olha aqui, isso aqui faz 1, 2, 3 de compra, tentando perder esse fundo. Isso aqui até um trap, com uma barra forte, com volume alto, chamando bastante atenção para a tomada de posição no BIT na segunda-feira, caso rompa essa máxima de hoje. Chamando bastante atenção aí o BIT, né? E está perto de uma região de suporte, de topos anteriores, né? E se a gente olhar aqui, ó, é a região desse gap, né? Então ele fechou o gap, está lateralizando, e se ele acelerar essa movimentação, chama bastante atenção o BIT para tomada de posição. Small 11, uma movimentação de baixa nessa semana. A gente teve o zigue-zague de alta. E aqui uma correção. Tem a média móvel aqui de 9. A gente vê o ativo, né? Voltando para baixo dessa região aqui, que era uma região de suporte, depois virou resistência, então agora vira resistência novamente. E no gráfico diário a gente vê o ativo fazendo um topo duplo em cima da média móvel de 200 e hoje bota uma barra bem pesada, né? Então sinaliza que o ativo pelo menos pode fazer uma correção um pouco maior aí, né? A gente tem IMAT, uma barra muito forte, perdendo regiões de suporte. Se a gente for olhar a próxima região de suporte, seria aqui embaixo na casa dos 4.730, né? E a gente pode ver que o IMAT está dentro aqui de uma consolidação. O IMAT aí, acredito na continuação dessa movimentação aí, lá perto até dos 4.730. O índice financeiro... O índice financeiro se comportou até razoavelmente bem, né? Essa semana faz uma movimentação de baixa, mas segurando bem, uma semana aí com uma queda de 1,91. Pode ser um topo duplo, né? Pode, mas ainda tem esse zigue-zague de alta. Não está ainda longe da sua média móvel de 9, então a gente pode ver aí uma correção, pelo menos até essa região de topo anterior aí no índice financeiro. O IMOB fecha perto do 0 a 0, a gente vê aí uma queda de 0,06%, né, rondando o 0 a 0 dentro de uma consolidação. Então, podemos ver aí uma correção até os 817, que é a média móvel de 200. Então, podemos ver essa correção aí, mas se segurou muito bem frente ao cenário do mercado, né? O índice de consumo também, né, fechou aí levemente pressionado para baixo, 0,10%, mas é um ativo que ainda se encontra numa movimentação de baixa, fez aqui um fundo duplo, rompeu, mas ainda não fez um zigue-zague de alta, então pode fazer uma correçãozinha para daí sim romper e fazer um pivôzinho de alta, aí fica interessante. Utilities fechou positivo a semana, né? A gente está vendo aí uma alta de 0,52%. Tem a região de topo anterior ainda que pode dar uma brigada nessa região aqui dos 12, né? 12.100. Mas tá dando uma segurada aí, pode ser uma respirada até interessante para depois romper esta máxima. Deixa eu ver aqui o índice elétrico. O índice elétrico também fechou em alta, né? A gente teve aqui uma alta de 1,33, até bem interessante. Depois dessa pernada de queda, rompe a média móvel de 200, volta para cima da média móvel de 200, tá dando uma lateralizada para dar um respiro, e se romper máxima tende a continuar essa movimentação
de alta. Bem interessante aí, o índice elétrico também se segurou muito bem. Bom, sem mais delongas, né, vamos falar um pouco dos destaques para a próxima semana. Né? O que a gente chama a atenção? BABA 34 chamando a atenção. 3 semanas consecutivas de queda, chegou em região de suporte, né? E quando a gente vem no gráfico diário, o ativo fez um trap na região de suporte. Então, poderia ser uma tomada de posição na superação da máxima com stop abaixo da mínima, buscando aí uma parcial de 2 vezes o risco e um alvo lá na região de 29,89. Então, um trade muito interessante, né? Risco-retorno compensando bastante em BABA. Semin também é um ativo que chama a atenção quando a gente olha o semanal, tem 2 semanas de queda, né? E quando a gente vem aqui pro diário, a gente vê ele fazendo um trap numa região de suporte. Então, pode sim ser a tomada de posição na superação da máxima com stop abaixo da mínima. Pode ser feita uma parcial aqui em 5,82 para fechar o gap, né? E aí deixar um alvo final lá em 6,49. Bem interessante esse trade aí também, né, pessoal? Então, chamando a atenção bastante BABA e Semin. A gente tem CSMG3, né, Copasa, chamando a atenção. E aqui a gente tem 3 semanas consecutivas de queda e um trap, né, numa região de suporte. Né, se superar a máxima aqui, com stop aqui embaixo, chama bastante a atenção. Ou a gente pode entrar no diário e esperar aí por um gatilho de tomada de posição, mas eu ainda, no cenário atual do diário, eu ficaria com a entrada pelo semanal na superação da máxima aí da 3ª semana consecutiva de baixa, com stop abaixo da mínima e alvo lá em 23,14, chamando bastante atenção. Um ativo que me chama atenção é a ETF de dólar, né, o dólar 11, no semanal pelo 1, 2, 3 de compra e depois um trap. Né, chama bastante atenção. A tomada de posição seria em 10,85, stop 10,35, parcial 11,32 e ao final lá em 11,80. Chama bastante atenção. EG3 também chama atenção. A gente olhou o índice elétrico, né? Foi um dos destaques positivo, apesar do cenário do nosso Ibovespa ser bem pesado. A gente viu o setor elétrico, né, puxando e fechando positivo a semana. Então, em G3 poderia ser a tomada de posição na superação da máxima com stop abaixo da mínima, tendo um alvo lá em 44,29. E quando vem no diário, a gente tem uma barra de ignição, uma barra elefante, né? E depois uma barra de contração, uma barra ignorada, né? Na média móvel de 200. Então, na superação da máxima dos 40,06, tende a romper a média móvel de 200 e acelerar esse cenário aí do gráfico e fica bem interessante aí para o semanal, tá? Quem quiser entrar pelo diário com stop abaixo da barra, pode ser interessante. Tu deixa um stopzinho ali em 39,22 e alvo lá em 41,69. Interessante. Também pode ser uma oportunidade aí. Embraer também chama a atenção, né? O ativo fecha aí 2 semanas de queda, chegando perto aí de uma região de suporte. Pode ficar atentos aí, né? Se ele não faz um trap nessa região dos 58,68, né, que é a região de suporte aqui do ativo. Então, caso ele chegue aqui, faça um trap ou um 2, 3 de compra aqui, pode ser interessante, porque a Embraer a gente sabe que é um ativo que está muito forte e se ele chegar ali e der um sinal, pode ser interessante a tomada de posição. SUSB3 também é um ativo que chama atenção, ele vem depois aí de uma sequência, né, de baixa. Na semana ali do dia, na semana do dia 17/3,
fez uma semana levemente positiva, 0,39%, mas essa semana bate na média móvel de 200 e também região de suporte do gráfico semanal e dá uma segurada, né? Então, podemos ver aqui no gráfico diário que está fazendo um trap numa região de suporte. Né? Pô, Marco, não quero entrar nesse candle. Espera fazer 1, 2, 3 de compra e toma posição. Ou, né, quem quiser tomar posição, toma posição no 51,32 com stop em 50,02 e parcial lá em 53,87. Chamando bastante atenção aí, SUSB, para tomada de posição também. Bem interessante SUSB. Um ativo, né, que para quem tem na carteira, talvez pensar em fazer um hedge das suas posições, né, seja BBSE3. BBSE3 é um ativo forte, em tendência de alta, mas nessa semana devolveu toda a sua movimentação de alta, né, e faz um candle que dá indícios de um possível retorno à média. Não seria nada mal esse ativo fazer um retorno à média. Então, fazer aí uma proteção, um hedge das suas posições seria bem interessante. Caso o ativo, né, supere a máxima, né, desse candle, desmonta a posição, né, o hedge, e segue livre aí com a sua ação, chamando bem a atenção para fazer uma proteção BB Seguridade. Como fazer proteção? Né, tu pode fazer com uma venda sintética de opções. Né, isso chama bastante a atenção. Tá? Então, BB Seguridade, eu optaria por fazer a proteção. Semana passada a gente falou da proteção em YouTube. Né? Quem fez estaria aí segurando aí uma queda já na sua carteira de 1,81. Né? Se fez um hedge de 100%, está zerado, não perdeu nada. Se fez de 50%, está perdendo aí menos de 1%. Então chama bastante atenção essas proteções em determinados pontos no gráfico. E BB Seguridade a gente vê que pode sim fazer uma correção. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e bota aí nos comentários quais ativos chamaram a atenção de vocês para a próxima semana. Forte abraço, excelente final de semana e uma excelente semana para a gente. Fui!